Olá, gostaria de convidar a todos os meus amigos, colegas de grupos de estudo, de trabalho na seara espírita, para que nós possamos fazer neste momento uma prece antes de nós começarmos as nossas reflexões de hoje. Querido Mestre Jesus, que a tua luz, que o teu amor se faça presente no nosso coração. Ilumine, Senhor, as nossas mentes, as nossas almas, para que possamos cada vez mais nos melhorar e aproveitar esses ensinamentos que a doutrina espírita tanto nos auxilia na nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, a nossa conversa de hoje é sobre um tema bastante já refletido, bastante falado, é o bem e o mal. Nós temos no Livro dos Espíritos, da questão 629 até 646, tratando sobre este tema, Kardec faz umas profundas reflexões a respeito dessa questão. Resumindo, porque nós não vamos poder ver todas, mas eu fiz um apanhado geral, do qual vou trazer alguns tópicos para que nós possamos refletir neste momento. Então, uma das questões que Kardec analisa lá é sobre a questão da existência ou não do bem e do mal. Então, muitas pessoas se perguntam, o mal existe? E o bem? O que é o bem? Qual é a origem do mal? De que forma nós enxergamos essas questões? Bom, Kardec se preocupou com essas questões filosóficas, né, filosoficamente falando, e questionou os espíritos, os nossos espíritos superiores, a respeito do tema. Então, eles nos fazem compreender que a origem do mal, existem duas linhas de reflexões para a origem do mal, onde as pessoas analisam esse tema de duas formas. Primeiro, partindo da pressuposição de que exista um gênio do mal. Então, existiria Deus e um gênio do mal. Bom, nessa condição, os espíritos e Kardec vão nos ajudar a reflexionar que se existissem dois gênios, um do bem e um do mal, esse gênio do mal teria que ser igual a Deus. Ele não teria sido criado, teria existido desde sempre e teria as mesmas condições de Deus. Bom, nessa circunstância, nós estaríamos negando um dos atributos principais da divindade, que é o Deus único. Nós não sabemos tudo o que Deus seja, nós não temos assim uma compreensão total de Deus, mas a gente sabe aquilo que ele não pode deixar de ser, como Kardec nos ajuda a ver. Então, ele não pode deixar de ser o Deus único. Se nós levarmos essa consideração como verdadeira, de que exista um Deus do bem e um do mal, seria, na crendice popular, o Satã, o diabo e outras denominações. Então, nós estaríamos negando esse atributo do Deus único, que para nós espíritas não serve, não funciona. Outra consideração que Kardec nos traz para refletir, então, seria essa condição de que que existindo esse gênio do mal, então, se não pode ser igual a Deus, porque o Deus criador de tudo só existe um, aquele que é incriado, que é o Deus, então ele poderia ter sido criado por Deus, o que nos leva a uma outra negação de um outro atributo da divindade, que é a condição de ele ser todo poder, toda bondade e justiça, justiça e amor, bondade, justiça e amor. Porque um ser que é superior em tudo, e é bom, soberanamente justo e bom, não pode fazer alguma coisa que seja contrário
aos seus atributos. Então, se ele tivesse criado um ser que fosse pré-determinado a fazer o mal, ele estaria negando esse atributo, do qual também não é razoável que nós possamos admitir. Deus jamais criaria um ser que fosse taxado para ficar eternamente sendo mal. Então, essa condição também não nos serve. Mas, porém, contudo, né, a gente sabe que o mal, ele existe. Que o mal existe e tem uma causa, assim como todos os efeitos têm uma causa. Né? Se é um efeito bom, tem uma causa boa. Se é um efeito mal, tem uma causa que não é muito boa. Mas, nós podemos, para nós começarmos, né, o nosso raciocínio, pensar exatamente o que seria fazer o bem dentro da filosofia espírita, dentro do pensamento espírita. O que seria fazer o bem? E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, né, ele faz uma pergunta muito interessante para os espíritos superiores, para que a gente possa entender exatamente do que se trata o bem e o que seria o mal. Ele pergunta lá, como nós podemos distinguir o bem do mal? E a resposta dos espíritos superiores: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir esta lei. Muito bem. Agora nós já sabemos o que é o bem. E isso já nos ajuda a compreender um pouquinho melhor o que seja o mal. Ora, então nessa questão ele é muito claro, né? Então, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Tudo que a gente faz que está de acordo com essa lei divina. E o mal é tudo aquilo que não é, que não está prescrito lá na lei divina. Né? Antes dessa questão, Kardec já havia se preocupado com a lei divina. Né? Ele pergunta lá na 621, aonde nós podemos encontrar, onde está escrita a lei de Deus? E aí a resposta é muito objetiva, muito direta, muito tranquila, assim, né, dos espíritos. Eles dizem, na consciência. Nossa, agora o bicho pega. Porque se o bem é fazer tudo o que está escrito na lei divina, ou agir de acordo com a lei divina, né, aquilo que está escrito, e o mal é tudo o que é contrário, né, tudo que a gente não faz de acordo com a lei, e esta lei está escrita em nós, na nossa consciência, como que a gente pode ainda fazer o mal? De que forma nós agimos no mal? Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 3, lá no item 8, ele vai fazer um aprofundamento muito interessante sobre essa questão. E ele vai dizer lá, deixa eu ler aqui para vocês que vai ficar mais claro. Ele vai dizer assim, ó, pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Então, quando não tem né, ele está fazendo uma comparação. Quando está frio, é porque não tem o calor. Né? Imaginemos um dia de sol lindo, maravilhoso, quentão, assim, né? Quando chega a noite, o sol se vai, acabou o sol, não tem mais sol, está frio. Né? Não tem calor, porque não tem o sol. Então, da mesma forma, nós podemos dizer que o mal é a ausência do bem. Nossa, né? Então, se nós não fazemos o bem, nós deixamos espaço para o mal, significa que nós estamos fazendo o mal, nós somos então maus? Será que é isso? Né? Continuando. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Quer dizer, nós não temos isso como um atributo. Deus não nos deu, enquanto espíritos, essa atribuição de sermos maus. Mas então, por que a gente faz o mal? Por que a gente não cumpre as leis divinas, né? Para que possamos não fazer o mal? É que não temos conhecimento. É que ainda não conhecemos a lei divina. Não aprendemos, não sentimos essa lei divina. Porque o Kardec, lá nas obras básicas,
Ele coloca a educação, né, o sentimento, a questão do aprendizado como uma questão de sentir. Para aprender, nós precisamos sentir, nós precisamos interiorizar o conhecimento. Essa interiorização significa que nós vamos ter posse daquilo que nós vamos aprender. E depois dessa interiorização, é que nós vamos ter capacidade, então, de agir segundo aquilo que a gente pensa. Ou seja, primeiro é preciso conhecer. Depois, nós interiorizamos isso através do nosso sentimento. E depois, esse sentimento vai trazer a consequência nas nossas atitudes. Teremos como consequência os nossos atos positivos dentro daquilo que a gente aprendeu. Então, a lei divina também é assim. Nós vamos conhecendo, nós vamos compreendendo e nós vamos interiorizando através das nossas várias reencarnações, através dos nossos aprendizados, através da nossa moralização, né, do nosso aperfeiçoamento moral, nós vamos nos dando conta dessas leis. E nós vamos, cada vez mais, nos aproximando de Deus. Assim, fazer o bem é agir dentro daquilo que nós conhecemos, que está dentro da nossa consciência, que está em nós. Kardec vai dizer ainda que conforme o que tem no nosso coração, nós agimos. Então, da consciência, precisa descer para o coração, para que nós possamos agir de acordo com aquilo que nós vamos estar sentindo. Ou seja, é preciso primeiro sentir as leis, através do conhecimento, através da racionalização. Então, conheceremos, né? Primeiro nós vamos aprender o que são as leis, o que Deus espera de nós, qual é o objetivo da nossa existência, por que nós estamos aqui na Terra, o que devemos fazer para fazer o bem. Bom, para nós não dizermos assim que nós espíritas somos os únicos conhecedores das verdades que a doutrina nos traz, porque o espiritismo nos traz, através do Livro dos Espíritos, que é o básico primeiro, assim, todo um roteiro, né, de conhecimento das leis, lá no capítulo das leis morais, no final lá do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, e lá é um roteiro de como nós devemos agir, o que nós devemos fazer. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem os ensinamentos de Jesus, pelo menos a parte moral, que nos ajuda a aprofundar esse conhecimento. A gente vai lá no Livro dos Espíritos, lê a questão, entende o que os Espíritos vão estar falando, nem sempre a gente vai entender exatamente. E no Evangelho nós vamos aprendendo, compreendendo, conforme nós vamos nos aprofundando, conforme nós vamos estar conhecendo. Bem, com o passar do tempo, nas nossas reencarnações, nós vamos adquirindo esse patrimônio e vamos conseguindo agir de acordo com aquilo que a nossa consciência está adquirindo nestas reencarnações, que é o nosso aprendizado, que é o nosso desenvolvimento moral. Então, fazer o mal é quando a gente ignora as leis divinas e, portanto, não age de acordo com aquilo que Deus espera de nós, para que nós possamos ser espíritos superiores ou espíritos perfeitos relativamente em relação a Deus. Então, a nossa condição de humanidade depende da nossa evolução moral. Quer dizer, quando nós atingirmos o ápice do conhecimento moral, que nos é possível aqui na Terra, ou enfim na matéria, né, em qualquer planeta onde estivermos imersos na matéria, nós deixaremos de ser espíritos humanos e passaremos a ser espíritos perfeitos. E aí começamos uma outra jornada, um outro nível, que aí mais adiante a gente vai saber, né? Quando a gente chegar lá, eles vão nos orientar. Mas enfim, o Espiritismo é esse manancial de conhecimento que nos ilumina, que nos coloca assim, que nos traz um roteiro exato de o que deveremos fazer, como deveremos nos comportar, basta nós buscarmos informações e nós teremos. Então, quando a gente não quer, isso também é considerado ignorância. Porque se nós sabemos que as respostas estão no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, está ali na Gênesis,
não a resposta do que nós deveríamos fazer, né? Porque isso depende de nós, é o nosso livre-arbítrio. Mas nós saberemos como deveremos agir de acordo com a lei. E isso, claro, dependendo do nosso nível de compreensão. Porque nem sempre nós teremos inteligência, talvez, suficiente para compreender exatamente o que a lei nos diz. Mas o que Deus leva em consideração é a intenção, é a nossa intenção. Então, essa intenção de agir segundo a lei já é muito boa, porque nós estaremos, pelo menos, com boa vontade de querer fazer a coisa certa. Com o passar do tempo, com a nossa experiência, nós vamos aprender exatamente o como fazer de forma correta ou como não agir mais de outras formas que a gente já falhou no passado. Bom, Deus, ele quer somente o bem. Então, as suas leis são todas feitas para que nós possamos agir no bem, para que nós possamos ser esses espíritos perfeitos. Jesus, ele resumiu, né, ele disse lá que ia resumir, assim como o Espiritismo nos traz esses conhecimentos, Deus nunca nos deixou desprovidos. Enquanto não tinha a doutrina espírita, vieram os profetas, vieram os grandes mensageiros de todas as religiões, né? Os mentores que vieram, os missionários, os homens da ciência, né? Que tudo que é desenvolvido na Terra é parte de Deus. Essa coisa de querer dividir ciência aqui da Terra com ciência espiritual não procede, porque tudo que é criação divina faz parte da matéria, faz parte do espírito. É tudo criado por Deus. Então, os grandes missionários, aqueles homens de bem que vieram assim com boas intenções para fazer com que a humanidade evoluísse mais depressa, intelectualmente também, que faz parte do nosso desenvolvimento. Então, nunca estivemos assim órfãos destes conhecimentos que nos ajudassem a clarear a nossa consciência, que nos ajudassem a compreender essas leis que estão gravadas em nós, mas que por ignorância dessa lei, por falta de conhecimento, por falta de compreensão, muitas vezes nós não fazemos, nós não agimos. Então, nós vamos aprendendo aos pouquinhos. Bom, se Deus, né, ele cria todas as coisas baseadas no bem, somente procede do mal, somente procede de nós o mal, quando nós não queremos ou quando não sabemos. Então, automaticamente, assim, quando a gente não fez a coisa certa, nós geramos uma consequência que, na nossa visão, às vezes curta, restrita, será um mal, mas que, na verdade, estará nos trazendo uma condição de seres melhores. Que, na verdade, espiritualmente falando, esse mal que vai estar nos acontecendo será para o nosso bem mais adiante. Agora, tem uma questão que é muito importante que nós reflitamos, nós, espíritas principalmente, para que a gente compreenda a grandiosidade da nossa responsabilidade. Nós somos agraciados, né, digamos assim, abençoados com essa questão de já querermos, de já podermos, ou pelo menos tentarmos, a compreensão espírita. O espiritismo é a revelação dessa nova existência nossa enquanto espíritos. Olha a grandiosidade disso. Uma doutrina que vem nos elucidar de que não somos seres destinados ao nada, de que não somos seres destinados ao túmulo. Uma doutrina que nos traz a compreensão da nossa continuidade após a nossa desencarnação, após a nossa morte física. Então, olhando só por este ângulo, nós já deveríamos viver de acordo com essa informação. Viver pensando no mais além, pensando na nossa próxima existência. Vários espíritos, Emmanuel, Leon Denis, Joana de Ângeles, várias assim, digamos, livros, né, escritos, psicografias escritas por eles, nos informam
que nós, nessa encarnação mesmo, e pela própria lógica, né, já estamos gerando a nossa próxima reencarnação, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através do nosso, da nossa vontade de aprender ou não. Nós já estamos nos colocando, digamos assim, ou gerando para nós uma vida mais adiante. Todo efeito tem uma causa. Então, se nós geramos agora causas positivas, causas que nos tragam consequências boas, com certeza a nossa próxima reencarnação será melhor do que essa. Eu achei num livrinho do Chico Xavier uma historinha muito interessante, que eu vou contar para vocês resumidamente, para nós não demorarmos muito e não superar muito o tempo, que vai fazer com que a gente entenda um pouquinho melhor essa questão do bem e do mal, e essa questão da responsabilidade. Então, o livro é Cartas e Crônicas, lá no capítulo 7 do Emmanuel, do Chico Xavier. O título é Consciência Espírita. Então, diz que Kardec se perguntava por que ele estava observando, né, nas reuniões mediúnicas, e muitos espíritos que regressavam ficavam se lastimando, o tempo perdido, ficavam se auto-lamentando porque haviam perdido muito tempo na Terra, porque não tinham feito aquilo que tinham que ter feito, porque perderam muitas oportunidades de crescimento. E ele começou a se perguntar por que isso está acontecendo, né? Por que muitos amigos, agora que já desencarnaram e estão na espiritualidade, voltam e falam dessa forma e agem desse jeito? Por que isso? Né? E aí o Kardec vai dizer, o Emmanuel, respondendo, né, na mensagem, ele coloca assim, ó, que ele tem um apreço muito grande pelos espíritas, uma admiração muito grande, porque somos infatigáveis construtores do progresso, trabalhadores, obreiros do cristianismo redivivo. Mas tanta liberdade nos dá também uma responsabilidade muito grande. Então, ele diz assim que não conhece neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Olha só, no primeiro livro, na primeira folha ali do Evangelho, a gente encontra aquela frase básica, né? A fé inabalável somente é aquela capaz de encarar frente a frente todas as épocas da humanidade. A razão, né? Deixa eu ler aqui direitinho, né? Para não ficar errada a frase. Aqui, ó. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec escreveu isso porque, como eu comentei antes, o conhecimento para ele era isso. Primeiro, o discernimento, a teoria, a gente saber, ter em mãos o conhecimento. O que é determinada coisa. Depois, a gente passar isso para o sentimento. E depois isso vira atitude. Quando nós desenvolvemos um raciocínio lógico do que é, do que pode ser, de que forma pode se comportar, de que forma é isso, de que forma não é, enfim, daquilo que nós temos, que nós estamos lidando, quando a gente desenvolve aquele raciocínio do que é ou do que não é, e leva isso para a nossa lógica, quer dizer, quando nós racionalmente podemos aceitar, quando a gente não nos é imposto, nós desenvolvemos esse raciocínio lógico, nós tomamos posse desse conhecimento. E nós acabamos sentindo aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós estamos procurando. Isso se transforma em fé. Fé significa, então, agir dentro daquilo que a gente pensa, mas aquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente já tomou posse. Né? Não é aquilo que nos é imposto. Então, a gente não age porque a gente tem medo de Deus, ou porque a gente tem medo do diabo, ou por isso. Então, a gente age porque sabe que isso é o melhor a se fazer por condições lógicas, de raciocínio, de desenvolvimento. Bom, então, Emmanuel dizia que isso ele admira muito em nós espíritas, né? E aí ele vai escrever lá, que conta-se que Kardec, um dia ele estava reunindo a papelada lá, né, os cadernos, onde ele estava
codificando o Livro dos Espíritos, e ele ficou sabendo de um sonho que tinha tido o Martinho Lutero, que foi o grande reformador. Ele tomou conhecimento desse sonho do Lutero, onde o Lutero dizia que no sonho ele tinha estado no paraíso e tinha visto assim muitas anjos, né? Que tinha visto toda o céu, né? Todos os anjos lá em cantoria, enfim, ele ficou impressionado com este sonho. E daí Kardec, né? Naquela noite, talvez porque tivesse ficado impressionado, ele também teve um sonho. Ele foi levado, assim que ele dormiu, ele foi levado para uma região onde eram muitas nuvens, onde tinha muito gemiam, tinha gemidos, tinha uma gritaria, tinha dores, assim, um lugar muito de sofrimento estarrecedor. Muitas entidades em sofrimento choravam, soluçavam. Bom, Kardec ficou atônito, né? Ele então começou a pensar, nossa, quem serão esses que estão aqui, né? E perguntou para o seu mentor que estava junto com ele, aquele espírito superior, perguntou se ali estavam os crucificadores de Jesus, por acaso, seriam eles? E o mentor disse, não, nenhum deles. Esses eram responsáveis, mas desconheciam na essência o mal que praticavam. Então o próprio Jesus, o próprio mestre, auxiliou eles a se desprenderem, né, se desembaraçarem do remorso, do arrependimento que tinham tido depois do desencarne. E aí Kardec então pensou, e os imperadores romanos, será que foram esses então, né, os imperadores? E o mentor vai dizer, não, não são esses. Esses também, apesar de serem homens de boa, assim, malvados, eles não tinham conhecimento, mínima noção de espiritualidade, né? Então Kardec pensou, mas então seria esses, né, esses imperadores Tibério, Calígula, e o mentor vai dizer, não, esses aí não tinham o mínimo de espiritualidade, eles não sabiam nada entre o certo e o errado, de coisas boas ou não. Então eles agiam pelo próprio instinto ainda animalizado, não sabiam nada de espiritualidade. Então quer dizer, não tinham nenhuma responsabilidade ainda por aquele ato, embora naquele momento, claro, eles não tinham como resgatar isso, mas depois foram auxiliados, diz o mentor, né? Logo depois, quando eles se tornaram, compreenderam aquilo que se esperava, eles reencarnaram outras vezes, tiveram várias vezes em sofrimentos, em expiações, mas resgataram, né, aquilo que tinham feito de errado. E aí Kardec, né, ficou pensando, mas então, né, e pensou, e o próprio começou a pensar, seriam então, né, alguns dos algozes dos cristãos, ele começou a pensar naquelas criaturas mais, assim, mais malvadas, né? Alguns algozes dos cristãos, daqueles séculos primitivos do Evangelho, onde eles matavam, apedrejavam, jogavam para as feras, né, e cometiam sofrimentos atrozes. E o mentor vai dizer, não, de jeito nenhum. Os carrascos dos seguidores de Jesus eram homens e mulheres quase selvagens. Olha só, apesar das tintas de civilização que ostentavam, né? Por fora eles eram pessoas humanas, mas por dentro não tinham o mínimo de compreensão, de conhecimento, de nada. Esses também foram encaminhados para a reencarnação, adquiriram novas instruções e melhoraram. Bom, Jesus então ficou pensando, mas então os conquistadores da antiguidade, quem sabe, né? Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan, que provocaram tanto sofrimento. Aí, antes que ele perguntasse, o mentor já respondeu, né? Mentalmente ele leu a pergunta. Não estão por aqui esses guerreiros que recordas. Eles nada mais saíam das realidades, eles não sabiam nada das realidades do espírito, e por isso recolheram piedoso amparo, foram dirigidos para novas reencarnações, e foram para as expiações, conforme os débitos contraídos, e, né, hoje, alguns ainda estão reencarnando, mas outros
já estão redimidos, já estão muito adiantados. Poxa, aí Kardec, então, se perturbou, né? Temos, então, quem são esses, me informe, pelo amor de Deus, me diga quem são essas almas, quem são essas criaturas que ficam por aqui sofrendo desse jeito, gemendo, chorando, né, de remorso, gritando por auxílio. E o mentor vai dizer, olha, temos aqui os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Nossa, quando Kardec escutou isso, ele ficou chocado. Ele ficou, meu Deus, né? Olha só o que é realmente o mal. É saber e não praticar. Então, Kardec ficou chocado com aquela observação, né? E ele, quando ele regressou ao corpo, imediatamente ele se levantou e escreveu a questão 642 do Livro dos Espíritos, que vai dizer lá. Daí ele perguntou, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Questão, né? E os espíritos vão dizer, não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só, né? Então, às vezes, por causa do nosso comodismo, por causa da nossa, do nosso não querer, da nossa vontade de não agir, de não fazer, nós seremos responsabilizados. E aí, Emmanuel termina com a seguinte frase: segundo é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Então, aqui ele nos traz Emmanuel nos traz uma responsabilidade tamanha, né, sobre o nosso conhecimento. Ora, nós temos nas mãos um manancial, um guia seguro para a nossa evolução espiritual. Quando a gente resolve não agir, não querer saber, não fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito, aquilo que nós viemos na condição de espírito para fazer, então nós estaremos fazendo o mal. E olha a nossa responsabilidade, olha a dor que nós teremos que enfrentar. Aqui no livrinho Lampadário Espírita, da Joana de Ângeles, do Divaldo Franco, maravilhoso. Eu achei aqui no capítulo 34, tem toda uma mensagem dela que vai falar sobre bem e mal sofrer, né? E ela nos elucida aqui a questão da nossa forma de olhar o bem e o mal. Mas tem uma frase, duas frasezinhas rápidas que eu vou ler. Olha só. O bem é tudo quanto estimula a vida, produz para a vida, respeita e dignifica a vida. O mal é toda a ação mental, né, todo o pensamento, a ação física ou moral, então não importa se a gente não fez, se a gente pensou, já é um mal, que atinge a vida, perturbando-a, ferindo-a, matando. Eu achei essas duas frases assim fantásticas, porque definem exatamente o bem e o mal. Quando nós, espíritos imortais que somos, nos dermos conta disso, com certeza a nossa forma de agir vai mudar, porque nós estaremos agindo de acordo com aquilo que nós estaremos conhecendo, compreendendo, sabendo. Por enquanto, muitos de nós ainda agimos de forma inconsequente, de forma comodista, de forma a não querer saber, né? Muitos de nós nos vitimizando, nos colocando, esse conhecimento é muito para mim, eu não consigo, eu não posso. E a gente acaba perdendo
uma oportunidade tão maravilhosa como é a doutrina espírita. Pensemos que a doutrina tem 160 e poucos anos, né? 170, eu acho agora. Nós estamos praticamente na nossa, eu acho que nossa primeira reencarnação como espíritas, né? Digamos espíritas, nós poderíamos ter reencarnado no passado em outras reencarnações, em outras religiões, ou talvez de repente se a gente já reencarnou como espírita, vivemos muito pouco tempo, né? Mas talvez seja a nossa primeira reencarnação como espíritas, na pátria do cruzeiro, na pátria que é destinada por Jesus a ser a pátria do Evangelho, a ser o berço, o celeiro da compreensão do Evangelho. Então, essa responsabilidade, essa bênção, essa oportunidade de estarmos aqui, nós não podemos perder. Nós temos que nos aplicar. Nós temos que começar a agir de acordo com aquilo que se espera de nós, e não é Deus que espera. Somos a nossa própria consciência que espera que nós hajamos de acordo com aquilo que nós sabemos. Então, para fazer esse desenvolvimento dessas ideias, eu olhei então aqui no nosso Lampadário Espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que vai falar das aflições, né? Os bem-aventurados os aflitos, tem todo um desenvolvimento também sobre a visão do bem e do mal. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que é maravilhoso, fantástico esse livro, quem tiver oportunidade, leia. É uma linguagem fácil, poética, maravilhosa, leve, que nos ajuda a compreender muito. Claro, no Livro dos Espíritos, né, lá na questão 629, vai começar lá Kardec falando o item o bem e o mal, e ele vai trabalhar toda essa questão, essas questões até da 629 até a 646, ele vai trabalhar, depois ele trabalha outro assunto, e a Gênese no capítulo 3, que eu fiz o resumo ali, que é do bem e do mal. Então, e vários outros livros, eu peguei esses, né, mas a gente sabe que tem outras obras também que são maravilhosas. Então, era isso que eu gostaria de ter falado hoje, acho que até já me passei um pouquinho do tempo, mas que fique para nós essa mensagem, que nós possamos urgentemente nos darmos conta disso, pegarmos a nossa charrua e andar, sem olhar para trás. O que foi, já foi. Olhemos para frente, façamos hoje causas boas para o nosso futuro. Vamos fazer a nossa prece? Elevando então o nosso pensamento, buscando o nosso Mestre Jesus, que é o nosso mentor de todas as horas, rogamos o amparo, rogamos a paz, rogamos a luz interna que necessitamos. Jesus, ajuda-nos a criarmos em nós a fé, a força, a coragem, para agirmos de acordo com aquilo que nós sabemos. Ajuda-nos a tornarmos espíritos mais sábios em relação àquilo que já podemos compreender. Ajuda-nos a perceber o quanto somos responsáveis por este conhecimento que temos, por esta oportunidade que estamos tendo no planeta. Obrigado, Senhor Jesus, que a tua luz, que a tua paz nos abençoe sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Que Deus nos ilumine sempre. Que assim seja.